Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui é o vídeo em que eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram no outro vídeo que eu postei aqui no canal, em que eu pedi a vocês que fizessem sugestões, de temas que vocês gostariam de ouvir aqui no canal, algumas coisas que vocês gostariam que eu pudesse tratar, e vocês deixaram muitas sugestões bacanas mesmo, são muitas ideias interessantes aqui. Eu não vou ter tempo, obviamente, de nesse vídeo aqui tratar tudo aquilo que vocês deixaram como sugestão, Porém, o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Eu vou... essas sugestões que são mais assim, temas mais específicos, elas merecem ser trabalhadas em algum vídeo, em vídeos específicos. Então eu vou fazer vários vídeos pegando essas sugestões que vocês deram. E aqui eu selecionei duas ou três questões aqui, dois ou três comentários que vieram mais em forma de perguntas, de questões específicas, Então, vou procurar responder a essas perguntas aqui, tá bom? A primeira delas veio aqui de um perfil, não está bem o nome aqui da pessoa, Um perfil que é do Rutenion. Então, às vezes vem o perfil, Para alguns perfis você consegue pegar direitinho o nome da pessoa, mas aqui não sei exatamente, se é... Eu não sei exatamente o nome, tá bom? Mas o perfil é esse. Diz o seguinte aqui. Olá, mestre, tudo bem? Estou sentindo necessidade de aprender inglês, Não para falar, mas apenas para conseguir ler os textos e aumentar minha pontuação em provas de concursos públicos. Pode me dar algumas dicas de como aprender ou melhorar meu inglês? Olha, essa pergunta é muito legal, Eu imagino que quando ele está falando aqui de melhorar a pontuação, ele está falando das provas mesmo, daqueles concursos que tem a matéria de inglês, e você precisa entender os textos para poder pontuar mais. Imagino que não está falando de pontuação por títulos, por exemplo, porque até onde sei não tem concursos aí que pontuam por esse tipo de conhecimento de maneira extra, em forma de pontuação de títulos ou alguma coisa assim. Mas então, o inglês é muito importante. E essa pergunta é legal também porque não se limita a concurso. Isso por quê? Porque aprender um idioma é para a vida, Aprender outros idiomas, eu sugiro que a gente esteja sempre que possível aprendendo novos idiomas, novas línguas. Eu já tive a oportunidade de estudar inglês e também francês, Então são os idiomas que eu tenho conhecimento. Agora, para poder responder essa pergunta, é claro que tem pessoas especialistas sobre aprendizado de idioma, não é meu caso. Então o que eu vou falar aqui tem a ver com aquilo que faz sentido para mim, a forma como eu costumo estudar língua, como eu costumo estudar um idioma e que funciona para mim, mas que vejo também que muitos professores na área, aqueles que são especialistas, normalmente confirmam o que eu vou dizer aqui. Então, vou pegar o exemplo do inglês, tá bom? Qual que é o meu conhecimento de inglês? Bom, o meu conhecimento é o seguinte: eu consigo ler bem, consigo escrever bem, ouvir, entender quando alguém está falando, a parte oral, razoavelmente bem, e falo pouco. Então, eu dividiria assim o meu conhecimento de inglês nessas quatro competências aí, já teve épocas que isso foi diferente, quando eu estava mais em contato com o idioma, com o inglês, ouvindo, lendo, eu também conseguia entender mais, falar melhor, E aí, à medida que você vai perdendo contato com a língua, com o idioma, você vai também enferrujando um pouquinho, enferrujando na leitura, no entendimento, na comunicação. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer duas coisas. Primeiro, que eu vejo que existem essas quatro competências que a gente tem que pensar, que é ler, escrever, ouvir, a audição, da parte oral, e também falar. Normalmente, é difícil separar de maneira estanque essas quatro competências aí. Normalmente, você vai desenvolvendo junto. Mas eu vejo que tem diferenças, Essa parte de leitura, por exemplo, você consegue desenvolver bem mais rápido, você consegue ler textos bem mais rápido, talvez, do que você consiga entender na parte oral, Então, há diferenças aí, tá? Agora, para mim, o que sempre funcionou para aprender idioma, É ter muito contato com a língua, é você ler sempre, ler todos os dias, ouvir, procurar escrever, falar, mas enfim, ter contato ativo com a língua
e especialmente assim, com coisas que te agradem, né? Porque você estudar um idioma de uma forma assim que seja chata, desinteressante, ficar ali estudando gramática e tudo mais, isso daí não resolve muita coisa, né? A não ser que você está muito lá no comecinho, se você estiver lá no comecinho, não tem muita base mesmo, e precisa estudar um pouquinho de gramática só para pegar ali aquela parte inicial, né, da gramática, e depois é ter contato, né? É mergulhar assim, ter contato todos os dias, né? Se expor à língua. E ao mesmo tempo que você vai tendo contato com os textos, que você vai tendo contato com a língua, ouvindo, escrevendo, lendo, principalmente ler. A leitura ela é o carro-chefe disso daí, né? Então assim, se você lê muito, se você todos os dias tiver contato, nem que seja 15 minutos, 20 minutos, meia hora por dia, você vai ver que com o passar do tempo, a sua habilidade de entender, né, de compreensão dos textos, ela vai aumentando assim, e chega uma hora que isso vai começar a aumentar exponencialmente. Você vai estar lendo com facilidade. E ao mesmo tempo que você desenvolve, a leitura é ótima por isso, você desenvolve conhecimento de vocabulário, aprende novas palavras, novas estruturas e tudo, você também vai aprendendo a gramática junto, né, ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a sugestão que eu dou, isso que funciona para mim, é você fazer um estudo, procurar fazer um estudo ativo mesmo, né? Ativo e que faça sentido para você. Então, assim, o que eu diria, escolhe textos, né? Textos de assuntos que te interessam, que você gosta já, para que aquela leitura também seja uma coisa viva, porque aí você vai fazer aquilo com interesse, né? E essa parte aí de emocional também vai fluir melhor, você vai aprender melhor. E se você quiser desenvolver mais ainda a parte de ouvir e tudo mais, aí tem muita coisa no YouTube, podcasts, enfim, né? Mas eu sugiro isso, ter muito contato com a língua e você lê muito, né? E também escolher temas que te interessam, porque aí ler aquilo de que você já não tem interesse, a contragosto, já não tem o mesmo efeito, tá bom? Bom, essas são as sugestões que eu daria e esse é um negócio bem importante mesmo, segue firme para aprender inglês, porque isso, como eu falei, é para a vida. Outra pergunta aqui Francisco Rodrigues deixou o seguinte, é preciso estudar todo o edital para ser aprovado? Como é que é o estudo pré e pós-edital? Acho que ele quis dizer, tem diferença? Olha, isso aqui é bem interessante. Eu vou dizer o seguinte, da minha experiência, né, eu tenho aí muitos anos que eu estudei para concurso, esgotar o edital é um negócio utópico, né? É um negócio que não existe. Não tem ninguém que estuda o edital inteiro, né? Inteirinho, enfim, e domina cada ponto daquele edital. Não dá para fazer isso. Então, o que você precisa fazer é usar de inteligência, né? Você sabe que tem ali toda a matéria, né? Todo o programa de cada matéria vai ter uns 20 a 30% do conteúdo que tem uma alta incidência, que vai cair 70%, 80% daqueles 20%, 30%. Então, é uma incidência grande que cai na prova. Depois você tem uma outra faixa dali do conteúdo que vai dos 30% até os 60%, ali, no máximo 70%, que aparece algumas vezes na prova, né? E aí o restante, 30% restante ali, aparece muito pouco, quase nunca, né? Então você não vai se aprofundar nessas coisas, você vai usar de inteligência, você vai procurar fazer esse filtro, né? Tem muita coisa na internet, nos cursinhos, que já te dá isso aí mastigado, esse mapeamento, mas também, conforme você vai estudando, fazendo questões e tudo, você mesmo vai pegando esse feeling, né? E você vai vendo aquilo que é mais importante, tá? Mas assim, não fica nessa neura de que você vai esgotar o edital inteiro, que você vai saber tudo, porque ninguém que passa sabe tudo, não tem isso aí, né? Ninguém que passa em concurso sabe tudo. O que tem é você ter um estudo inteligente, voltado para as coisas que caem mais na prova, e você construir essa base e ampliando essa base, que isso vai ser suficiente para, quando você estiver num bom nível, você começar a ser aprovado. Mas nem aí, nem nessa hora, você vai saber tudo do edital, tá? E aí, como é que faz, né? A questão do pré-edital e do pós-edital. Quando você está estudando pré-edital, você tem mais tempo, né? Você vai fazer isso, inclusive, você vai dispor de mais tempo para estudar mais devagar e fazer esse mapeamento, e você vai estudando aos poucos as matérias, né? Quando você já domina uma boa parte do conteúdo, aí sim, se sobrar tempo, né? Se você ainda tem um edital que vai sair muito longe, o que você vai fazer? Aí você vai avançando aos poucos para aqueles pontos que você não estudou ainda. Mas o estudo pré-edital, ele é basicamente isso, é um momento que você pode construir
conhecimento, você tem tempo para estudar mais a teoria, você tem tempo para construir o saber, né? E o seu plano vai fluir num planejamento pré-edital, né? Em que você imagina que você vai ter ali 8 meses, 1 ano para estudar para a prova, então você vai ter um plano em que você vai tentar absorver boa parte desse programa que você tem na sua frente com esse planejamento que a gente conversou aqui, tá? O pós-edital já é outra história, né? O pós-edital, aí praticamente já não há mais tempo para construir mais nada quase. É momento de você revisar, praticamente vai ser só revisão, e fazer muitas questões de prova. A diferença, a única coisa que você vai talvez pegar de novo, é o que sai de novo no novo edital, né? Porque sempre de um edital para o outro tem algumas pequenas diferenças. Então, quando sai o edital, o estudo pós-edital, é o momento de você comparar aquilo que você já estudou e aquilo que apareceu de novidade no novo edital. Então, é ali que você vai se concentrar, dá para estudar aquilo que você não estudou, obviamente, porque não estava no edital passado, tá? Mas aí só tem tempo, depois do edital, 2 meses, 3 meses para a prova, só tem tempo de fazer esse acréscimo, tá? E ao mesmo tempo, tudo que você já estudou antes, é hora de resolver muitas questões, revisar bastante, para você manter firme aquilo que você já adquiriu. Mas depois que sai o edital, já não dá mais tempo para construir um conhecimento, se você já não estava fazendo isso antes, tá bom? Bom, acho que é isso, espero ter ajudado aí também nesse ponto. Finalmente, para terminar aqui, a gente tem uma pergunta do Joel Soares, que diz assim: vale a pena fazer o concurso dos Correios? Ora, olha só, essa pergunta, né, é difícil de ser respondida, assim, de forma muito específica. Por quê? Mas eu vou aproveitá-la para dar uma orientação meio geral. Para você decidir se vale a pena fazer um concurso ou não, você precisa avaliar o seguinte, né? Qual é a sua situação? Você tem um bom conhecimento daquilo que vai cair, pressupondo que o edital já está na praça, né? Você já estudou previamente, você tem um bom conhecimento? Se não for esse o caso, aquele concurso, né? Vou imaginar aqui que você considerou que a remuneração é boa, que a carreira faça sentido para você, porque tudo isso também tem que ser avaliado. Mas aquele concurso tem a ver com aquilo que eu já venho estudando, com o meu objetivo final, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você estuda para concurso, geralmente você precisa pegar e definir uma área, tá? Vou dar um exemplo meu. No meu estudo, eu defini que eu ia estudar para a área fiscal, e foi assim eu fui aprovado como auditor fiscal, né, em São Paulo. Então, o que eu estudava? Que tipo de concurso que eu fazia? Eu fazia concursos da área fiscal, às vezes para nível técnico, às vezes para nível de analista, às vezes para nível de auditor, mas sempre dentro dessa área fiscal. O máximo que eu saía disso era, por exemplo, se saía ali concurso na área de auditoria e controle, né, controle interno, porque as matérias, os programas eram muito parecidos. Então, eu tinha condições de fazer aquela prova sem me desviar muito do meu foco. Porque se você desvia muito do foco, vai estudar coisas muito diferentes, você perde tempo para aquilo que é o seu foco principal, tá certo? Então, por exemplo, se fosse no meu caso, eu não iria, por exemplo, fazer um concurso nos Correios, por exemplo, porque não tem nada a ver com o eixo que faz parte da área que eu estudo, né? Então eu diria isso, assim, você tem que avaliar se aquele concurso faz sentido dentro do teu objetivo, dos objetivos que você definiu, e caso aquele seja o objetivo fim, né? Então, enfim, o que você vai avaliar se vale a pena é a carreira, é a remuneração, qual é a perspectiva que você tem ali de trabalhar ali e ter se sentir bem fazendo aquele trabalho. Também vai avaliar o nível de preparação que você tem, né? Porque se você tiver o edital sair, você nunca estudou para aquele concurso, dificilmente você vai ser aprovado, né? Isso não vai acontecer. Então você pode fazer muitas vezes para ter uma experiência e tudo mais, mas não para passar, né? Então, entende? Tem que avaliar isso, que você já sabe, quanto tempo falta para sair o edital, se é aquela área que você deseja seguir, né? Ou se não for exatamente aquele concurso fim, se está dentro da sua área que você já estuda como
que está dentro daquela área que faz parte do seu concurso de objetivo final, tá? Bom, acho que é isso, né? Espero que tenha ajudado aí. E, puxa vida, muito legal as perguntas que vocês mandaram, os temas também que vocês mandaram aqui são excelentes e eu pretendo trabalhar esses temas aqui nos próximos vídeos. Então deixa aqui, né, se você quiser, e diga o que você achou desse papo que a gente teve aqui. E se você tiver mais sugestões, mais dúvidas desses assuntos ou de outros, deixa aqui nos comentários também e a gente vai se falando aí nos próximos vídeos, tá bom? Até mais, pessoal, bons estudos e arrebenta aí, mente brilhante. Até mais, tchau, tchau.